E teve aquele meu vídeo que continua rodando muito. E rodou nas pessoas certas, cara. Não vou citar quem, mas assim... eu vi gente de todas as Forças Armadas que receberam esse vídeo. E acho que é muito bom que ele ecoe nas Forças Armadas. Então, amiguinhos das Forças Armadas, se a missão chegar ao poder, vocês vão trabalhar muito, tá? Vocês serão necessários, porque quando a gente fala em declarar guerra, não é um termo assim jogado no ar. É declaração de guerra mesmo. Direito penal do inimigo. Primeiro, retirar a nacionalidade brasileira dessas figuras ligadas ao tráfico. Então, todo soldado do tráfico, todo comandante do tráfico, não, brasileiro não é. Se é prisioneiro de guerra e eventualmente vai empacotar, entendeu? Vai ser este o gaming, né? E nós vamos declarar guerra mesmo. Eu já vi algumas pessoas, até acho engraçado que como esse discurso começou a ecoar, sempre surge aquela galera, os liberais direito-humanistas, né? Eu sou liberal direito, isto não funciona porque... cara, calma aí, cara. A gente nunca propôs uma guerra contra o crime organizado no Brasil. No Brasil a gente tá enxugando gelo contra o crime organizado, ó, há décadas. São décadas enxugando gelo. Décadas, não, olha só, porque eu vou investir em inteligência, tá? Não, olha só, não adianta nada reprimir se não ensinar. Tá, assim, o que aconteceu nas últimas décadas? Não só o crime organizado se diversificou, se tornou mais complexo, como a questão das drogas é apenas uma etapa, uma parte, vamos dizer, dos negócios desses caras, e boa parte do trabalho deles consiste em dominação e controle territorial. Tanto que saiu notícia agora, mais uma notícia do Rio de Janeiro, sobre cidadãos que, caso queiram comprar um botijão de gás de alguém que não é do tráfico, né, vão se fazer, lá no República, inclusive. Então, nós estamos propondo algo que não foi proposto antes, tá? Não é assim, vamos fazer uma intervenção ali numa favela, igual aconteceu com o governo Temer. Não, cara, é uma declaração de guerra. E não é uma declaração de guerra de algo que vai durar uns 3 meses. Eu tô falando de uma guerra que provavelmente dura uns 3, 4, 5 anos. Tô falando de um processo de tomar territorialmente. Lógico que, né, se tudo der certo, pegamos as lideranças, destroçamos as lideranças, né, vamos fazer dos caras pedir pinico, pedir arrego, tal, construir grandes prisões, construir o complexo penal Renato Impera, né, complexo prisional para administrar bem esses caras. Lógico que tu faz parte, né, mas é uma declaração de guerra. Sim, e eu acho que é importante que seja uma declaração de guerra, porque isso também é um ato fundacional. Renan, o que é um ato fundacional? É um ato fundacional de um tipo de Brasil que vai passar a se levar a sério. O Brasil, pensem o seguinte, a imagem que a gente quer passar pro mundo é sempre do Zé Carioca, né? Um sujeito simpático, meio relaxado, que leva a vida na boa. E a gente acreditou nisso. Então a gente é meio sempre leniente com o erro, e acho que a gente tá sendo admirado pelo mundo pela nossa leveza, por levar as coisas na flauta, por ser meio sensual. Nós estamos sempre no estado da natureza, né? A natureza é um elemento, eu já falei até no meu podcast lá no Valete Plus, é um elemento meio feminino, né? O elemento masculino que dá forma, dá ordem, né? O elemento hierarquizante, o elemento criador é um elemento em essência masculino, né? E a gente fica se comportando como um elemento feminino, né? Não, a natureza, não, a fruição dos prazeres. Meu velho, tá precisando de elemento hierárquico, masculino, tá duro, rijo, agressivo. Nós precisamos botar ordem nesta putaria, tá? Tá lá no Valete Plus, o Riso acabou de mostrar, tá? Assistam depois da live e... não tenho muito a colocar, além disso, vamos estabelecer assim, vamos dar ordem ao nosso caos. Dar ordem ao caos significa impor hierarquias, impor um conjunto de valores. Isso é fascista, que a esquerda sempre faz. Se for pegar os autores lá pós-modernos, esquerdistas, né, adoram ir na linha, porque ordem, hierarquia é um fascismo. Por isso que eles chamam tudo de fascismo. Tudo que não é, vamos dizer, destruição de hierarquia, pra eles é fascismo. Eles fazem essa confusão semântica sobre o que é fascismo, porque na cabeça deles qualquer imposição de uma determinada ordem em si isso é um fascismo. E chamem o do que quiser, a gente vai impor a ordem, tá? A gente vai chegar no poder, a gente vai impor a ordem, a gente vai fazer o que é preciso, a gente vai prender e matar os inimigos, mas não só prender ou matar, né? A gente precisa falar, porque aconteceu agora em Portugal essa morte de um rapaz que basicamente presenciou um conjunto de brasileiros colocando Boa Noite Cinderela nas bebidas das moças. Ele denunciou, foram expulsos da balada, os brasileiros mataram ele, pegaram um desses brasileiros, né? Veja, quando a gente fala de cultura de favela, não fala apenas da arquitetura da favela, existe uma cultura ligada à favela, um modo de pensar, né? Um conjunto de símbolos e signos, e até uma forma de raciocínio. Eu tô lendo o livro do Daniel Kahneman, o Rápido e Devagar, que é muito bom, tá? Ele fala sobre o sistema 1, né? O sistema 1 é um sistema nosso, vamos dizer, intuitivo e rápido, que cria conexões para que permitam que a gente lide com o mundo, com as informações do mundo, né? Ele junta todas as suas informações,
e ele cria relações entre elas para você poder interpretar o mundo de maneira quase automática, tá? Pra falar de maneira clara, diferente do raciocínio, do uso da razão, que seria o tal do sistema 2. O sistema 1, portanto, se ele é determinado também pelas suas experiências, tá? Ele faz com que você raciocine de acordo com vamos dizer, as impressões que você tem, o mundo ao teu redor, e inclusive uma coisa que o sistema 1 faz é te adaptar às circunstâncias que se repetem. Então se você vive num ambiente, que é um ambiente que não tem saneamento básico, tudo é sujo, tudo é destruído, as pessoas falam alto, as pessoas não se respeitam, a individualidade não é respeitada, você assume aquilo como natural e você vai professar aquelas coisas na sua forma de pensar e agir. Vocês entenderam? Você age como alguém com uma mentalidade favelizada. Nós precisamos destruir a mentalidade de favela. Então não é só, assim, primeiro uma guerra física, que é um ato fundacional. Uma guerra que funde um Brasil, tá? Que falou, não, essa porra aqui acabou. A gente tem que, inclusive na guerra, a gente tem que matar o Zé Carioca. Tem que pegar um boneco do Zé Carioca e metralhar ele. Acabou. Aqui não é Zé Carioca o caralho. Se o mundo acha que a gente é um bando de gente simpática que tem que ficar rebolando e dançando meio bêbado. Que o Zé Carioca faz? Tem um desenho, um episódio do Zé Carioca, acho que um dos originais, que ele encontra o Pato Donald e ele embriaga o Pato Donald. Então assim, os americanos pegaram, olha esses brasileiros aí, ó, me deram cachaça aí e tal. Então, puta que pariu, nossa função social é essa. Sorte que foi naquela época, se fosse agora, o Zé Carioca seria a Anitta. E ele basicamente seria comido pelo Pato Donald. Então, essa porra tem que acabar. Essa porra tem que acabar. De maneira clara, desculpa o palavrão, isso tem que acabar. Então é um ato fundacional, sim. É um ato também de desmonte da mentalidade. Você não constrói nenhuma cultura minimamente séria, tá? Com esse tipo de cultura e ficar fingindo que não, mas olha só, você tá querendo desmontar. Eu quero. Vamos combinar? Queremos desmontar? Vamos combinar? Nós queremos isso. Vamos parar de fingir que nós não queremos desconstruir a cultura de favela? Seria sensacional. Eu acho que assim, cultura de favela é incompatível com civilização. Eu acho incompatível e nós precisamos desconstruir isso. Isso é uma cultura inferior, tosca, primitiva, que fez com que as pessoas aceitassem um absurdo ao redor delas e aquilo impede essas pessoas de crescer culturalmente, socialmente, economicamente. Essa é uma desgraça. Então, sim, isso tem que ser desconstruído. Entendeu? Escolas muito sérias, imposição de hierarquia. Será perfeito? Nunca perfeito. Nunca perfeito, mas a gente tem que apontar para uma direção. Apontar para uma direção significa apontar para o alto, para o melhor, porque está acima. Se você aponta para o alto, se apontou para uma direção, você tem que ir. Vai ser nunca nada é perfeito. Mas se você insistentemente apontar para o alto, entendeu? Você vai ficar num esforço contínuo de sair do ponto 1 e ir pro ponto 2, buscando um dia chegar no ponto 10, certo? Mas a gente não está no ponto 1 e tá querendo apontar pro menos 2. Não, vamos nos animalizar. Não, nossa cultura é uma cultura de trans, é uma cultura de Anitta rebolando. Não, temos que ver que o tráfico de drogas tem um ponto. Não, o Oruan é um artista. Chega. É uma guerra. Essa guerra é sobre corações, mentes e território, tá? E sabe o que é o mais louco? É sobre corações, mentes e territórios já pro tráfico, porque pro tráfico é uma guerra sobre território, sempre foi, sobre corações, né, a motivação, a música é sobre isso, e a mente, a forma como eles usam essas ONGs pra ir em Brasília ficar lutando por uma agenda que os beneficia. Então pra eles é tudo isso, pra gente não, pra gente a gente tem que ficar, não, veja só, vamos usar a inteligência, e lembre-se, toda vez que uma pessoa fala que tem que usar a inteligência pra enfrentar o crime, e não fala que essa inteligência tem que estar condicionada a punir, e punir demais os inimigos da população que trabalha, tá? Essa pessoa está te enganando e na verdade ela está a serviço de quem quer te ferrar. Porque tá bem clara a relação entre essas ONGs que recebem dinheiro gringo, tá? E a construção e manutenção de um arcabouço legislativo aqui no Brasil que é leniente com o crime. Todo mundo sabe. Isso está muito amarrado, a gente já mostrou, a gente já produziu relatórios sobre isso. E é assim que funciona isso no Brasil. Então veio, precisamos de inteligência. Tá, não, mas inteligência para aprender bastante. Não, veja só. Se meteu, veja só, esquece, tá? Tudo que falou de inteligência não conta, tá? É bem importante a gente falar essas coisas, tá? É bem importante a gente construir isso, porque a gente precisa colocar de forma muito clara qual é o nosso projeto pro Brasil. Nosso projeto é um projeto edificante pro Brasil. O projeto da missão tem que ser um projeto de construção. Não é a gente que tá criando a plataforma do Livro Amarelo, e não a gente já nem participa mais dessas discussões idiotas da direita brasileira. A direita brasileira é tão ruim, ela é tão tosca, que ela topava dar um golpe de Estado com o Bolsonaro, essa é a real, sem saber o que o Bolsonaro queria fazer com o golpe dele. Então eles nem sabiam assim, o Bolsonaro ia dar um golpe e depois, o que ia acontecer? Não sei. Só tô com o Bolsonaro. Entendi. Legal. A direita topava dar um golpe com o Bolsonaro, não obstante, né, nos critica por estar construindo um projeto próprio
E aí fica essa de anistia, anistia. Meu velho, assim, temos mais do que se preocupar do que com anistia, né? Se aquelas pessoas vão estar soltas ou estar presas. O problema vocês já causaram. As pessoas foram presas por culpa dos Bolsonaro, da família Bolsonaro, do bolsonarismo, e o Alexandre de Moraes só tem esse poder por culpa do Bolsonaro. Então quem criou o problema foram os Bolsonaro. Vocês criaram, o problema tá aí. Agora esse não é o único problema do Brasil. Tá? O Brasil tem um problema econômico bizonho, que os Bolsonaro não tem nada a dizer sobre isso. O Brasil tem um problema social bizarro, tem desigualdades regionais bizarras. O Brasil tem um problema de moradia bizarro. O Brasil tem um problema de criminalidade bizarro, de privilégio no funcionalismo público bizarro, e ninguém tem resposta a dar pra porcaria nenhuma. Na verdade, o que está acontecendo é o bolsonarismo está se fundindo agora de vez com o Centrão, a ponto de o catalisador da aliança para 2026 ser o Temer e o Ciro Nogueira, do PP. Esses dois caras estão articulando uma frente que envolve Centrão e o candidato Centrão do Bolsonaro, que é o Tarcísio, num bloco que assim vai fazer tudo, é o favorito a ganhar a eleição. Para fazer tudo menos alterar substancialmente essa natureza do Brasil, porque a eles sequer, vamos dizer, é permitida essa imaginação, porque eles são parte do problema, eles não querem alterar substancialmente nada. Vocês concordam comigo? Né? Me parece meio óbvio isso. E eu acho que assim, nós temos que falar as coisas óbvias de maneira natural, e não mais de maneira histriônica. Eu já perdi meu tempo. Não, nós precisamos matar esse cara. Não, tipo, nós precisamos realmente prender ou matar os lideranças do tráfico, assim como nós precisamos fazer com que as pessoas que compram e vendem voto no Brasil sejam muito presas. Já para pensar, a gente já falou isso muito no ano passado, no período das eleições, que a base da democracia brasileira é a compra de voto. A base da democracia brasileira é a compra de voto, e ela é praticada por direita e esquerda, mas majoritariamente ela é praticada pelo Centrão. E ela é praticada pelo político do Centrão, e ela é praticada pelo eleitor. O eleitor é o primeiro a vender o voto dele. Eleitor em cidade do interior vende o voto. O eleitor é um criminoso nesse ponto. É um criminoso. E veja só o que eu tô falando. Grande parte do eleitor, maiormente o eleitor mais humilde, comete crime. Ele aguarda o período da eleição, que tem de 2 em 2 anos, para cometer crime, que é vender o voto dele. Tá? O eleitor faz isso. O eleitor precisa ser punido. Muito punido. Ah, e o cara que compra, mais punido ainda. Mas os dois precisam ser as penas precisam ser muito altas, porque a compra e a venda de voto permitem que um monte de político desse centrão, que não tem opinião nenhuma a nada, não contribui em porra nenhuma, e que só exerce o poder como fim em si mesmo, ou seja, ele é um tumor, né? O tumor eu sempre falo do exemplo do tumor. O tumor é um conjunto de células que ficam se reproduzindo ali meio que a esmo, né? Sugando os recursos dos órgãos ao redor, colapsando os órgãos, porque ela começa a ocupar um espaço que um órgão tinha que ter, vai colapsando, vai drenando os recursos e vai matando o organismo como um todo, apenas se reproduzindo como um fim em si, né? Ora, o Centrão é basicamente isso. Ele fica drenando os recursos ao redor, vai ocupando espaços que não deveria ocupar, legislativo, executivo, empresas públicas, secretarias das mais diversas, e ele vai drenando, né? E aí o elemento dele, do jogo, é comprar a população. A população fica lá, dando força. A população é uma antiquimioterapia. A população fica, não, deem mais, ó, esse tumor me devolveu alguma coisa. A população é maluca. Então, assim, não dá pra ficar falando muito em democracia no Brasil. É a democracia quando os agentes políticos são corruptores e a população é corrupta. A população participa disso. Aí vai falar que tem uma democracia. Não, a democracia... E acho muito engraçado, porque esse problema é muito maior, é muito mais intenso que o do Alexandre de Moraes. Aí o bolsonarismo vai a público. Não, o problema da democracia do Brasil é o Xandão. Não, o Xandão é um dos problemas da democracia brasileira, tá? Agora nós temos outro que ninguém fala nada, que é, assim, de longe o maior problema da democracia brasileira, que é a compra de voto. E a gente vai ter que punir, a não ser que a gente não acredite mais em democracia, né? Porque se precisar ter democracia, aquela pessoa que vende o voto, ela vai precisar, ela assim, ó, você vai ser muito preso, você vai perder todos os teus benefícios sociais. É bolsa, isso aqui, você vai perder tudo, absolutamente tudo. E os meios de denúncia têm que ser muito fáceis e os meios de fiscalização têm que ser muito duros. Muito duros. Porque a base da política brasileira, especialmente nos estados do interior, é a compra de voto. Todo mundo sabe disso. Então isso vai, assim, imagina, se a gente mexe, acaba com o crime organizado, acaba com a compra de voto e acaba com o sistema de incentivos que faz com que vagabundos do Centrão administrem as nossas cidades, o efeito em cascata que você tem para a melhoria do país é colossal. Colossal. E a gente começa a pensar em sonhar em coisas maiores, só que a gente vai precisar tomar decisões muito duras, né? E as decisões precisam ser extremamente duras a serem tomadas sobre o Brasil. Tá, porque a situação no Brasil é uma situação de petição de miséria.
É um país que está moralmente devastado, que está economicamente obsoleto, que está estruturalmente despreparado para enfrentar os desafios do mundo que vem aí. Que tem já falei, todos os problemas, elite corrupta, a base da população completamente corrupta. E assim, uma coisa que a gente está percebendo conforme o Brasil exporta a base da população para outros países, por exemplo, os imigrantes brasileiros que estão em Portugal, aí você vê que esses problemas sociais são exportados também. Você fala, então boa parte daquelas ideias de que não, elas estão oprimidas aqui no Brasil, não, isso é a nossa característica, isso deixa tudo... Não, assim, os problemas estão indo para lá, mesmo com arranjos sociais diferentes. O arranjo social é diferente, a pessoa pegou o dinheiro dela, foi lá pro país da Europa, e aí ela se comporta igual um animal lá. Entendi. A gente tá construindo um país cuja imaginação é uma imaginação merda, né? Nós somos um país que tá permanentemente com uma caixinha de som no volume alto dentro do ônibus, que eu acho que é uma das coisas mais asquerosas que tem, né? A pessoa que não consegue entender que ela tava irritando os outros ao redor, né? Que é uma falta de senso de relação indivíduo e coletivo, né? É um desrespeito total ao espaço do outro e uma falta de simancol que eventualmente ela tá irritando o outro. Mas essa extroversão nojenta que a gente tem e cultua faz com que a gente ache que isso é uma característica. Ó, que bacana essa característica. Isso é uma bosta. Isso é sintomático, assim. Se você não consegue respeitar o espaço do outro, você não vai respeitar nada do outro. Você já está, vamos dizer, se encaminhando para construir uma sociedade baseada na raiva mútua. O outro é sempre um problema. Que é essa forma como a gente tem que se conduzir no Brasil. Ninguém vai aqui falar que a gente gosta de estar numa aglomeração no Brasil, né? Você tá pensando sempre que vai ser desrespeitado ou roubado. O João Gabriel Moraes falou: no interior os prefeitos obrigam os funcionários contratados das prefeituras a votar nos seus deputados. Pô, quem não lembra da eleição de 2018, o Riso vai lembrar, quando a gente foi pra Brejão, lá em Pernambuco, e a denúncia em Brejão era o seguinte, que funcionários públicos ousaram não votar no Haddad, iam votar no Bolsonaro no segundo turno, o prefeito saiu ameaçando todo mundo. Todo mundo. A gente foi lá, então, questionar o prefeito, né? Pra gente ver como é que era o tamanho do problema naquela época. Tá? Um problema aralho. Tá? Isso aqui Brejão era uma cidade. Imagina isso multiplicado por 1.000, por 1.500, por 2.000. O Brasil tem 5.000 e poucas cidades. Então o problema é colossal.